Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Adriana, estou aqui mais uma vez para fazer a videoaula que deu muito certo no terceiro bimestre. E nesse bimestre será ondas eletromagnéticas. A revisão para a prova envolvendo as situações de aprendizagem 7 até a 13. Vamos lá, espero que goste, espero que ajude e que seja uma atividade bem interessante. A primeira parte eu vou fazer das SAP 7, 8 e 9, porque elas estão bem próximas. Onde estão as ondas, como identificar uma onda, barrando e pegando ondas. À medida que eu vou passando, vocês vão sempre associar as atividades que foram desenvolvidas na sala de aula e também nas aulas práticas, tá ok? Então, onde estão as ondas? Então, a gente discutiu desde o controle remoto, barrando, no caso, os sensores de lojas, gravadores, rádios, celular, raio-x, a luz do sol, as cores, enfim, discutimos essa infinidade de aplicação das ondas eletromagnéticas. E aí, dentro do assunto, né, dentro dos aparelhos, como que funciona então um aparelho celular? Como é que a gente consegue pegar, sintonizar uma rádio, ou sintonizar uma TV, ou fazer uma ligação de um celular para o outro? Então, as ondas eletromagnéticas, elas são captadas pelas diversas antenas que nós temos espalhadas na cidade. Então, a segunda imagem mostra, né, uma estação, uma base, onde se transmite para outras torres nas cidades que vão direto para as operadoras, certo? E aí cada operadora tem a sua antena, né, que vai abranger uma determinada distância, um determinado setor, como mostra a ilustração. Então, desde um simples rádio AM, como nós vimos, até um equipamento potente é utilizado essas ondas eletromagnéticas. Por que a gente tem que ter esses diversos tipos de antena? Porque para captar as diversas frequências que nós temos espalhadas aí, depende do aparelho, certo? Então, essa palavrinha frequência foi muito citada, muito falada, e aí eu vou estar falando mais um pouquinho aqui para vocês. Então, quando a gente sintoniza um rádio, na verdade, a gente está captando aquela onda eletromagnética. Então, na segunda imagem, a gente vê lá AM, FM, são duas frequências de rádio. A FM é frequência modulada e a AM é amplitude modulada. A gente percebe que a frequência, né, a propagação das ondas eletromagnéticas da rádio FM, elas são mais juntinhas ali. E comparando com a AM. E o que isso representa? Que ela tem uma frequência maior. Tá? Então, a gente volta a falar de novo de frequência. Essas ondas de rádio também funcionam, são aplicadas para a TV, né? Funciona do mesmo jeito. Aí, no caso, essa frequência que a gente está falando, ela é medida em Hertz, que é a unidade de medida segundo o sistema internacional. Então, a gente vê ali 1 segundo, né? Então, a primeira imagem lá, 1 Hz. Na imagem 2, tem 2 picos, 2 Hz, e assim por diante. Então, a cada segundo, esse número de oscilações representa a quantidade em Hz, o número de oscilações por segundo. Se eu for comparar a primeira imagem ali entre as duas ondas, a segunda, né, com 2 picos, seria uma frequência maior. O Hertz, no caso, também é utilizado megahertz, kilohertz, depende então da unidade, tá? Mas depende da frequência, no caso rádio, FM maior, e aí a gente vai ver a seguir uma frequência de celular, uma frequência de micro-ondas, tá ok? Então, não esquece disso, tá? Hertz, frequência,
muito importante, que é a identidade de uma onda. É a principal identidade de uma onda eletromagnética. É através da frequência que a gente consegue identificar. Então, retomando aí, o que identifica uma onda eletromagnética? É a sua frequência. O que é uma onda eletromagnética? Então, eu coloquei o conceito que no estudo sobre ondas, vimos que ondas são perturbações que se propagam em um meio. Já a onda eletromagnética, ela não necessita de um meio material para se propagar, ou seja, elas se propagam tanto no vácuo quanto em certos meios materiais, por isso que a gente vê lá a imagem de satélite, tá certo? Então, basicamente, podemos citar como sendo as principais características de uma onda: a amplitude, a velocidade de propagação, a frequência e o comprimento. No caso, no nono ano, a gente deu ênfase à frequência, tá? Falando em frequência, vocês montaram um espectro, eletromagnético. Nessa imagem, a gente consegue visualizar as ondas do rádio, aí o número de oscilações, a cada segundo vai aumentando e lá no finalzinho, raios gama, elas estão bem mais juntinhas. Então, a gente pode afirmar com certeza que as ondas de rádio, elas têm uma frequência menor do que a radiação gama. E aí vem ondas de rádio, micro-ondas, radiação infravermelho, luz visível, ultravioleta, raios-x e raios gama. No caso, se a gente olhar, só de olhar para esse espectro, a gente vê que o micro-ondas, ele tem uma radiação menor que o raio-x. Que as ondas de rádio têm uma frequência menor que o micro-ondas. Então, o que vai identificar cada um é a sua frequência, tá? Então, esse espectro, muito importante vocês estudarem, que está lá na página 70. E aí, falando um pouquinho de espectro, já que essas ondas eletromagnéticas têm as suas determinadas frequências, elas podem ser captadas, como no caso rádio, celular, quando você liga um para o outro, a frequência do raio-x, do raio gama, mas a gente também pode bloquear. Então, essa imagem aí, a gente vê radiação alfa, beta e gama. A gama é mais forte, atravessando um bloco de aço. Já a radiação alfa e beta não atravessa. Então, a gente pode afirmar aí que algumas radiações, alfa e beta, elas são bloqueadas pelo aço. A radiação gama já não é bloqueada. Então, o papel está bloqueando a radiação alfa, mas não é o suficiente para bloquear a radiação beta. Então, nessa imagem, a gente consegue chegar a uma seguinte conclusão. A gente consegue captar ou barrar uma onda eletromagnética, tá? uma frequência. E aí, vocês fizeram o experimento do celular e enrolando no papel alumínio, não conseguiram ligar um para o outro, ou seja, aquela frequência foi barrada. Então, o papel alumínio é um material que barra a onda eletromagnética naquela frequência do celular. Mas ela não vai barrar, por exemplo, para você tirar um raio-x. No caso do raio-x, teria que ser um avental de chumbo. E no meio aí eu coloquei uma planta absorvendo a frequência, os raios ultravioleta do sol para realizar a fotossíntese. O vidro ali da janela não barra essa frequência, não barra essa onda eletromagnética, certo? No caso, quando a gente utiliza um óculos de sol, que está barrando aquela frequência UV, a ultravioleta do sol. Então, aquela película barra, protegendo a sua visão, certo? Então, você consegue barrar, captar essas ondas, mas também conseguimos bloquear, tá? Aí, no caso, dei mais um exemplo aqui, que é no caso para cozinhar, não há necessidade de usar um avental de chumbo, mas mesmo assim, os micro-ondas, eles têm na sua porta uma tela de alumínio que protege, que evita que essa radiação passe para fora e que seja direcionada para cozinhar o alimento. Tá? Então, existem diferenças entre as ondas eletromagnéticas, sim. Essa diferença vocês visualizaram principalmente lá naquele espectro.
Então, espero que tenham gostado. Eu revisei para vocês os principais assuntos abordados nas SAP 7, 8 e 9. Eu sou a professora Adriana, da Escola de Tempo Integral, professora Hélio Cerqueira Leite. Um beijo a todos e até mais.